Só por Ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levando a cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim, não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Boa tarde e bom dia. Não sei qual horário você estará assistindo, mas já vou passando logo bom dia, boa tarde e boa noite. Amém? Vamos para uma reflexão. Peço que os irmãos abram a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Amém? Ajustar aqui, carta de Paulo aos Romanos. Vamos meditar nos versos 1 e 2 do capítulo 12. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, nosso Deus. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos orar, pedindo a Deus iluminação do seu Espírito, para que nós possamos compreender, guardar e praticar a palavra do nosso Deus. Oremos, irmãos. Nosso Deus e amado Pai, Pai de amor, Pai de misericórdia, Deus santo, Deus justo. Ó Deus, em nome do teu santo Filho Jesus Cristo, inclinamos, ó Pai, os nossos olhos e o nosso coração diante de Ti neste momento. Obrigado, ó Deus, por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede, mediante a Tua palavra, ó Deus, falar aos nossos corações. Obrigado, ó Pai, que o Teu Espírito Santo ilumine, ó Deus, dissipando todas as trevas da dúvida e aumentando, ó Deus, a nossa fé. Que nós creamos, ó Pai, ao ouvir a Tua palavra, que foi lida diante dos nossos olhos e do nosso coração, ó Deus. Fala conosco, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, quero falar com os irmãos nessa oportunidade. O apóstolo Paulo, que escreveu a carta, vamos tentar entender o contexto, como que era a cultura greco-romana naquela época. Uma pincelada, porque o tempo não nos permite caminharmos um pouco mais. Era uma sociedade cuja cultura era greco-romana, eram muitos deuses, muita adoração a deuses, sacrifícios, sacrifícios vivos, vamos dizer assim, a deuses pagãos, sacrificavam os filhos. Aquela cultura helênica do corpo, onde o corpo era adorado, o culto à personalidade, que era o culto ao imperador, e tantas outras aberrações que nós vemos. Agora eu peço que a nossa mente volte para os dias atuais, para o nosso contexto onde nós estamos vivendo, meus irmãos. E é triste quando nós vemos o momento em que nós passamos no Brasil e no mundo. Eu digo da pandemia, que tem nos assolado desde o ano passado e continua assolando, e muitas vidas têm sido ceifadas. E a palavra de Deus nesse momento, ela nos alerta no verso 2, quando ela diz: não vos amoldem ao padrão deste mundo. Quando o Senhor nos diz não nos amoldem ao padrão desse mundo, nós podemos imaginar um quadro, uma moldura, e o Senhor pede: não se amoldem ao padrão deste mundo. Qual é o padrão que nós vivemos hoje, meus irmãos? Não muito diferente daquele que o apóstolo Paulo nos trouxe na palavra lida há pouco. Eu posso falar alguns, mas a lista é grande. Eu poderia citar para os irmãos
essa revolução cultural que nós passamos, essa troca de valores, onde Deus está sendo lançado fora da sociedade, fora da família, e a sociedade tem sido destruída com isso. Nós podemos dizer aqui o aborto, a ideologia de gênero, o feminismo com a regra meu corpo, minhas regras, a erotização das crianças através da mídia. Nós podemos dizer também a quase que total liberação das drogas, das bebidas. Nós vemos, meus irmãos, uma sociedade caída. Isso me lembra o livro de Juízes, aquela espiral descendente em que a nação estava indo de bancarrota. E infelizmente, meus irmãos e minhas irmãs, é esse momento que nós estamos passando aqui no nosso Brasil. Não obstante a isso, como eu falei há pouco, ainda tem a pandemia, que tem ceifado milhares e milhares de vidas, e tantas outras que estão sendo aí, infelizmente, acamadas, outras com testes positivos, todos aguardando a vacina. Mas a palavra de Deus, ela continua: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Meus irmãos, não só a pena não nos conformar, mas precisamos de uma transformação da nossa mente. A nossa mente, ela não pode ficar inerte e indiferente ao que está acontecendo. E digo a mente do cristão. E a mente do cristão, ela é transformada e tem que ser transformada pela palavra do nosso Deus. Meus irmãos, não há outro caminho, não há outro atalho, senão a palavra do nosso Deus. Isaías 48 vai dizer: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras, diz o nosso Deus, jamais passarão. Essa é a palavra que nós temos que nos confiar, irmão. Essa é a palavra que continuamente nós temos que nos achegar a ela, um espírito manso, humilde e quebrantado, e nos apresentar diante de Deus pedindo: Senhor, transforma a nossa mente. E por que a mente? Quando eu digo a mente, meus irmãos, eu estou dizendo o intelecto, aquilo que controla todo o nosso ser, é a nossa mente, e o nosso coração, a parte sentimental. Então, diante da palavra de Deus, nós temos que estar atentos. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação. É um ato contínuo, meus irmãos. Diariamente, a nossa mente, ela tem que ser transformada, como diz aí Coríntios 3,18, na imagem e semelhança de Jesus, pelo Espírito. E o Espírito Santo age também por intermédio da palavra. E continua a palavra: não vos conformeis com este mundo, mas transformados pela renovação novamente, para que possais experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, a consequência de não nos conformar e de nos transformar é nós termos a mente de Cristo e experimentarmos. E na versão NVI ela ainda vai mais além, de provar e comprovar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus nos garante: Deus tem uma vontade para os seus filhos, e essa vontade, ela só vem a nós, ela só nos é concedida quando nós não nos conformamos, quando nós renovamos a nossa mente, quando a nossa mente é transformada dia após dia pelo Espírito. Aí nós experimentamos a vontade de Deus, que é uma vontade boa, boa no sentido que ela é agradável, boa no sentido que ela é perfeita, boa no sentido que ela faz bem para a nossa vida, para a nossa alma, para o nosso corpo, para o nosso espírito. Agradável porque ela nos traz prazer, agradável porque ela refrigera a nossa alma, e perfeita porque o nosso Deus é um Deus perfeito, e de nada tem falta aqueles que buscam ao Senhor. A palavra de Deus diz que na presença do Senhor há abundância de alegria, e à sua destra delícias perpetuamente. Mas a palavra de Deus, e aqui eu finalizo, ela também diz no Evangelho de João, capítulo 14, João, de uma forma extraordinária, cheio do Espírito Santo, nos escreve: credes em Deus, credes em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, vós estejais também. Essa é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, toma posse dessa palavra. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te dê fé, força e coragem
nesses dias difíceis em que passamos, nessa sociedade que a cada vez mais tem se afastado de Deus. Mas nós, como cristãos, como igreja do Senhor, igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, jamais nos renderemos a essa cultura do mal, a essa cultura que cada vez mais tem se afundado. Os cristãos, o povo de Deus, a raça eleita, povo santo e adquirido de Deus, tem essa palavra de fé no coração, que essa promessa é para nós. Cristo foi, mas voltará para buscar o seu povo e a tua igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos. Deus conceda graça, força e vigor para enfrentarmos esses dias difíceis. E no final, estarmos juntos na glória eterna do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sinto descanso nesse viver. Isso devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levando a cruz sem pecado algum. Só porque ele amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Oremos agora, meus irmãos. Pai Santo, Pai Justo, queremos agradecer a Deus por esse momento tão sublime, Senhor. Ó Deus, como é bom diante da Tua Palavra, movido pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, ouvirmos essas promessas que o Senhor tem para a nossa vida. O Senhor nos mostra como devemos nos apresentar diante de Ti. E aí depois o Senhor nos mostra o que não devemos fazer e o que devemos fazer. Nos conceda essa graça, Senhor, de crescermos a cada dia na graça e no conhecimento. Como diz a Tua Palavra, sermos feitos à imagem do Senhor Jesus Cristo, dia após dia, pelo Espírito Santo. Ó Deus, obrigado. Fica conosco esse resto de semana, nos abençoa, nos conceda, ó Pai, momentos de paz, momentos de confiança. Aumenta a nossa fé. Em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.